Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 9, está escrito assim: Depois de muito tempo, tornando-se a navegação muito perigosa, já passado o tempo do dia de jejum de Paulo, assim ele os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não somente da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao próprio Paulo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar até Fenícia e passar o inverno por lá, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e também para o sudoeste. Porém, soprando bradamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais para perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro-Aquilão, e o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e não fomos assim, e assim nós fomos deixados por levar. O texto segue aqui, irmãos. Nós vemos algo muito importante, um marco precioso na vida do apóstolo Paulo, seu caminhar para Roma, onde findaria os seus dias, estava ali cada vez mais próximo. E o que me chamou a atenção nessa manhã, enquanto eu fazia o meu devocional, foi que por muitas vezes Deus levantará pessoas em nosso redor. E diferente da forma com que eu falei, hoje tem uma intercessora aqui. Diferente da forma com que normalmente nós aplicamos as escrituras das nossas vidas, onde usamos os personagens bíblicos para de alguma forma servir como um arquétipo, um modelo para nós. Hoje eu quero falar sobre as pessoas que não ouviram o apóstolo Paulo. Por vezes nós passaremos por algumas situações em nossas vidas e Deus levantará pessoas, homens e mulheres de Deus, para que nós possamos ser assim aconselhados e por vezes livrados de males piores que possam porventura chegar e acessar as nossas vidas. Esta era a condição. O apóstolo Paulo vinha de um período de jejum aqui, onde existia uma interação com o Senhor, uma sensibilidade espiritual, uma sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. E ele alerta aqueles que seriam ali os seus carcereiros, e por que não, aquele centurião e os guardas que assim o estavam mantendo ali, ele aprisionado, transicionando ele de prisão em prisão até que fosse levado para Roma. Ele alertou ali através da sua sensibilidade espiritual para com as coisas de Deus que eles haveriam de passar por uma dificuldade em meio ao mar. Só que esses homens, eles confiaram mais nos mestres de navegação, ali no capitão daquela embarcação, e não deram um ouvido para aquele homem de Deus que assim os estava alertando. Paulo falou que haveria danos ao navio, haveria danos à carga, qual eles estavam assim transportando, mas também haveria danos às pessoas se assim eles não ouvissem. E eles decidem confiar mais nos homens do que no próprio Deus. Claro que na figura do apóstolo Paulo aqui sendo usado por ele. E o mal é certo, meus irmãos. Quando Deus usar pessoas em nosso redor, o mínimo que nós deveremos fazer é orar em direção àquilo que Deus está falando através da boca deste homem e desta mulher. Se eles assim houvessem ouvido o apóstolo Paulo, eles teriam se privado ali de tantas dificuldades ao longo desta navegação. Quando nós chegamos ali no versículo 27, nós vemos que tudo isso culminou em um naufrágio que vai finalizar lá no versículo 43 do capítulo de número 27 dos Atos dos Apóstolos. Se eles tivessem ouvido o apóstolo Paulo, certamente eles não estariam passando por essa situação. Eles teriam permanecido um pouco mais naquela situação qual eles haviam sido colocados ali pelo próprio Deus. Teriam navegado com uma tranquilidade, não teriam atravessado por esse tufão logo mais à frente, não teriam sido ali paralisados no meio do mar, onde eles encalham a proa do navio, como está descrito aqui no texto, e as ondas começam a destruir o próprio barco deles, sendo que eles deveriam chegar até ali na próxima ilha que haveria um propósito para que o Senhor mesmo cumprisse as suas determinações, principalmente na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, é uma grande lição para nós, uma lição muito preciosa. Nós às vezes olhamos para histórias como essas e queremos ser Paulo, mas por vezes nós somos esse grupo de pessoas, esse grupo de homens aqui, que ao invés de ouvir a voz de um homem de Deus, ou melhor, do próprio Deus, usando a boca dele, preferimos confiar nas nossas próprias forças, nas nossas próprias habilidades, nos nossos próprios planos, e assim não levamos em consideração que Deus fala através da vida dos homens aqui também na Terra. E por não nos posicionarmos, por muitas vezes nós os colocamos em cenas trágicas, como esta aqui, que o apóstolo Paulo e toda esta comitiva romana acabaram por enfrentar. E o mal é certo. Portanto, nessa manhã eu convoco você a estar atento quando Deus estiver falando, seja através de oração, de louvores, da própria Escritura, que eu amo ouvir a voz de Deus através da Escritura, mas também leve em consideração aquilo que Deus fala através da boca dos homens. A Bíblia diz que Deus ele não faz nada neste mundo sem que antes traga as informações através dos seus filhos, os servos, os profetas. Lá no livro do profeta Amós vai falar sobre isso. E nós precisamos sim levar em consideração aquilo que Deus traz de mensagem através desses homens e mulheres de Deus, quais estão ao nosso redor. Guarde essa mensagem no seu coração, observe em seu redor se Deus tem te alertado, trazido algum tipo de informação e se posicione através dessa mensagem que Deus está gerando em você. Que o Senhor abençoe sua vida.